Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre essa incrível biografia do Oscar Wilde, escrita pelo Richard Ellmann. Este livro foi publicado em 1987 e é considerada a biografia definitiva de Oscar Wilde. Eu não sei vocês, mas esse termo, né, biografia definitiva, sempre me incomodou um pouquinho, né, mesmo porque sempre tem aí algum documento, alguma carta perdida que pode vir à tona, não é mesmo? E acrescentar aí novos fatos às biografias que já foram consideradas definitivas um dia. No caso do Oscar Wilde, nós temos aqui uma quase biografia, a gente já conversa sobre este livrinho aqui também, que é o Making of Oscar Wilde, da Michelle Mendelson. Esse livro saiu em 2018 e ele traz, como eu disse para vocês, novos estudos, novos documentos, enfim. A gente já chega lá, vamos conversar primeiro sobre a do Richard Ellmann, que, independentemente disso, é uma biografia incrível. Inclusive, esta biografia é considerada incrível pela autora desse livrinho aqui também. Lá pro final deste livro, ali na página 260, ela diz isso aqui, ó, tradução livre minha, tá, gente? Em 1987, quando Richard Ellmann publicou sua magnífica biografia, ele dizia que Oscar Wilde pertencia mais aos dias de hoje do que à era vitoriana. Então, vou repetir, olha lá, Magnificent Biography, né? A biografia magnífica do Richard Ellmann. Ela, inclusive, vai usar essa biografia aqui como base para escrever diversos de seus capítulos. Sou obrigada a concordar com a autora do outro livro, né? E dizer para vocês que essa aqui é realmente uma biografia magnífica, mas vamos lá então, né? Vamos a ela. Como toda boa biografia, a gente vai começar do iniciozinho mesmo. Então, Oscar Wilde foi um escritor irlandês de grande sucesso. Ele teve sucesso em vida, mas o seu maior sucesso veio após a sua morte. Inclusive, durante o século XX, a fama do Oscar Wilde foi aos poucos, né, se tornando cada vez maior. A ponto de, hoje em dia, né, em 2020, provavelmente você aí que nunca leu nada do Oscar Wilde, pelo menos já ouviu falar sobre ele. Portanto, sim, Oscar Wilde é considerado por muitos hoje em dia um dos grandes autores. O seu forte era peças de teatro, né? Ele foi um dramaturgo bastante bem sucedido. Mas então, além disso, ele escrevia também contos, poesia e escreveu seu único romance, que é considerado até hoje também sua grande obra-prima. Mas então, Oscar Wilde viveu seus 46 anos de vida exatamente na segunda metade do século XIX, vindo a falecer exatamente no finalzinho de 1900. Portanto, ele viveu as últimas décadas da era vitoriana, que também é conhecida como decadentismo. Definição de decadentismo aqui no Google mesmo, hein, gente? Vamos lá, ó. Estilo formalmente próximo do simbolismo e que se caracteriza pelo pessimismo, pelo tédio, pelo descrédito nas instituições humanas e no próprio ser humano, criando como forma de escapismo uma atmosfera propícia à devoção aos prazeres sensuais e às extravagâncias. Então, para você aí que já leu o Retrato de Dorian Gray, você pode aí, né, notar que essa definição de decadentismo se aplica àquele livro, né? Como uma luva, aliás. Pois então. Oscar Wilde foi um homem vitoriano por excelência e também um homem do decadentismo. Ele nasceu em 1854 em Dublin, e sim, esta cidade em português deveria ser chamada de Dublin, mas se você prefere Dublin, fique à vontade. O importante é ser feliz. Mas então, ele nasce em Dublin em uma família bastante abastada e também uma família de intelectuais. Então veja bem, a mãe, que era uma figura espalhafatosa e tudo mais, conforme a gente vai lendo sobre a mãe do Oscar Wilde, a gente percebe que ele puxou bastante para ela, mas então... A Lady Wilde era também uma escritora, principalmente poetisa, e era também uma revolucionária. Ela fez parte na juventude de um grupo chamado Young Ireland. E o que queriam os jovens desse grupo? Bem, eles queriam independência e uma reforma democrática. A mãe do Oscar Wilde, inclusive, escrevia, né, colaborava bastante com um jornal revolucionário, digamos assim, sob o pseudônimo de Speranza. Já o pai dele era um famoso otorrino e oftalmologista, muito respeitado em sua época e, além de conhecer muito de sua área de atuação, ele também era um cara que entendia muito de história, né? Ninguém entendia mais da história da Irlanda do que o pai do Oscar Wilde. Além disso, como grande intelectual que ele era em sua época, versava ali sobre diversos assuntos diferentes. Ele, inclusive, tinha livros sobre arqueologia, folclore e por aí vai. O Oscar Wilde também teve um irmão, alguns anos mais velho do que ele, que também era poeta e jornalista. Então você vê que a família inteira ali era realmente uma família de intelectuais. A mãe, inclusive, promovia diversos soirées em casa para artistas da época. E era uma mulher ali sempre muito alegre e muito colorida, veja bem.
Eu disse que o Oscar Wilde tinha quem puxar, não é mesmo? Pois então, ele teve a melhor educação possível, estudava no Trinity College, lá em Dublin mesmo, e depois ele foi transferido para Oxford. E aí é o seguinte, pessoal, essa aqui é uma biografia de cerca de 500 páginas. Nós temos também alguns encadernados de fotografias que não são numerados, tá? Então esse aqui é um livro que vai ter aí mais de 600 páginas fácil. Tudo isso para dizer a vocês que eu vou comentar neste vídeo alguns detalhes da vida dele, mas nada substitui a leitura deste livro, tá certo? Bem, uma vez em Oxford, o que acontece com Oscar Wilde? Ele era um jovem como todos os outros. Namorava garotas, né, por conta ali de sua inteligência, seu jeito de falar, né, enfim, seu conhecimento de literatura e tudo mais, ele tinha uma legiãozinha de fãs. E assim, ao contrário do que muitos pensam, né, ao ver aí as fotografias de Oscar Wilde, gente, ele fazia parte do time de remo, lutava, torcia para os times de futebol, só não jogava porque não tinha talento. Sempre foi muito alto e muito corpulento, então assim, por mais efeminado que ele fosse, ele não aceitava provocação, não. Ele partia para briga física mesmo, então assim, ganhou o respeito dos colegas, tá certo? Bem, o que é que Oscar Wilde estudava em Oxford? Ele estudava humanidades. Estudava os clássicos, e aí a gente está falando dos clássicos da antiguidade mesmo, né? Ele se considerava, aliás, ele era considerado um helenista e um esteta. E já muito jovem, ele escrevia muito bem. Tem aqui um elogio que o Yeats, que também frequentava lá o salão da mãe do Oscar Wilde, era amigo da família, né? Enfim. Então, olha só, o Yeats disse o seguinte a respeito do jovem Oscar Wilde. Para Yeats, as frases perfeitas de Wilde pareciam ter sido escritas na noite anterior, entre aspas, com trabalho e, no entanto, com espontaneidade. E aí ele comenta um poema do Wilde chamado Salve Imperatriz e diz o seguinte, ó, no poema Salve Imperatriz, ele falaria de nossa terra inglesa como se tivesse nascido a leste do mar da Irlanda. É isso, Yeats foi um grande poeta de sua época também, para receber um elogio deste rapaz, ó. Mas enfim, continuando, além de ser um helenista e um esteta, ele também era católico e ele se interessava principalmente pela liturgia. Se você já leu o Retrato de Dorian Gray, você deve se lembrar de que este é um detalhe que ele inclusive aplica ao próprio Dorian. Além disso, ele também chega a entrar para uma loja maçônica, ele chega a, durante umas férias ali e tudo mais, ele chega a ajudar amigos a construir uma estrada. Imagine você aí, Oscar Wilde, construindo uma estrada, aquele homem chiquérrimo que ele sempre foi. Trabalho braçal mesmo. Eles consideravam o exercício físico de construir uma estrada, né, colocar a mão na massa para fazer alguma coisa para a sociedade, muito mais importante do que o exercício feito dentro de uma academia, por exemplo. Então, depois de formado, ele se muda de vez para Londres e lá ele vai atuar como professor de estética. Nesse período ele vai se apaixonar perdidamente por uma moça, vai pedi-la em casamento, mas mal sabe ele que ela acabou de aceitar o pedido de casamento de Bram Stoker. Então Oscar Wilde perde seu primeiro amor da vida para o autor de Drácula, veja bem. Ele era leitor ávido de Edgar Allan Poe, era um de seus autores favoritos, e também de um poeta chamado Swinburne, dentre outros, tá? Ele era um leitor ávido de tudo que caía em suas mãos, mas esses eram seus favoritos. Ele fez amizade com diversos grandes autores daquela época, né? Então, além de Yeats, ele também era amigo do Mallarmé e do André Gide, dentre outros. Ele era também extremamente inteligente, engraçado, divertido. Era aquele tipo de pessoa que entrava num salão e já automaticamente conseguia a atenção de todo mundo. Num dado momento ele se casa com uma moça lindíssima, tem 2 filhos com ela. Ele começa a escrever peças de teatro, uma peça faz bastante sucesso, ele fica bastante conhecido, essa peça vai para a América, faz sucesso por lá também. E por conta não só dessa peça, mas também do seu trabalho como professor de estética, ele acaba sendo convidado para palestrar na América, assim, fazer uma grande turnê. Para a gente entender a importância dessa turnê do Oscar Wilde, que ainda não tinha escrito o Retrato de Dorian Gray, veja bem. Na América, é preciso a gente se lembrar de que antes dele, o último autor britânico a fazer uma grande turnê por lá tinha sido ninguém mais, ninguém menos do que Charles Dickens. Oscar Wilde não era grande fã de Charles Dickens, não, mas então, o Dickens faz essa turnê algumas décadas antes, muito bem sucedida, então quando Wilde chega lá, o público espera alguma coisa parecida com aquilo que Dickens tinha feito. Mas a questão é que ele vai aprender a palestrar na marra. Nas primeiras apresentações dessa turnê, ele estava muito cru ainda. Então, assim, inclusive é descrito aqui a primeiríssima, né, palestra, em que ele sobe ao palco com cerca de 80 páginas para serem lidas ali para o público.
Agora você imagina ouvir uma palestra de 80 páginas sobre estética. Por mais que você goste do assunto, bem, foi meio chato o negócio. Então assim, os jornais não perdoaram. Mas aí é que tá, conforme ele foi viajando pela América, ele foi se aprimorando, ele foi mexendo ali nos seus textos a serem lidos e também na apresentação, ele foi ficando mais relaxado, começou a usar ali o seu figurino espalhafatoso, foi aprendendo com as críticas negativas, foi se adaptando e no fim das contas foi uma turnê muito bem sucedida. Só lembrando que a gente está falando da América do século XIX e aí a gente precisa se lembrar de que os irlandeses sofriam muito preconceito nos Estados Unidos naquela época. E você tem esse autor irlandês fazendo muito sucesso América afora. Precisa ficar claro que isso não é pouca coisa, mas então, durante essa turnê ele também lamenta muito o fato de que ele não poderia se encontrar com Edgar Allan Poe, né, que tinha falecido algumas décadas antes, coisa que Dickens fez. Eles tiveram um breve encontro aí durante a turnê do Dickens pela América, mas então, Oscar Wilde precisa se contentar com conhecer pessoalmente o Walt Whitman, que era um autor bastante conhecido naquela época também. Só que aqui a gente fica sabendo que ele ficou de certa forma decepcionado com Whitman. Além dele ser uma figura excêntrica, ele também tinha ali um apartamentinho muito bagunçado, muito cheio de livros por todas as partes. Mas enfim, durante essa turnê ele também vai conhecendo diversas atrizes, né, pessoal do teatro, aquela coisa toda. E aí ele começa a adquirir o hábito de enviar cartas e presentinhos para essas atrizes, tentando convencê-las a atuar em suas peças. Então assim, isso em diversos momentos vai funcionar, mas você vai ter também diversas atrizes que vão dizer, quem é esse cara? E aí sobre o que ele escrevia, né, a sua produção artística daquela época, né, o autor da biografia vai dizer o seguinte, o objetivo da vida não é simplificá-la. Assim como nossos impulsos conflitantes coincidem, nossos sentimentos reprimidos rivalizam com os sentimentos expressos. Nossas sólidas opiniões revelam inesperadas fissuras. No íntimo, somos todos dramaturgos. Sob tal ângulo, as obras de Wilde tornam-se tanto exercícios de autocrítica como apelos à tolerância. Agora, sobre a homossexualidade do Oscar Wilde, o curioso ao ler uma biografia como essa, uma biografia cuidadosa, que leva em consideração cartas e documentos da época, depoimentos também da época e tudo mais. Então, ao ler essa biografia escrita pelo Richard Ellmann, o curioso é a gente notar que pelo menos até o casamento, muito pouco ele demonstrava. Ou simplesmente ele só se descobriu após o casamento. Então assim, por mais afeminado que ele fosse anteriormente, em um dado momento da vida, ele foi o terror da mulherada. Mas principalmente após o nascimento do segundo filho, ele foi cada vez mais perdendo interesse na esposa e dizia que estava cansado, né, dessa coisa da vida em família, convencional, tradicional. Isso já não lhe trazia nenhum tipo de emoção para a vida. Mas então, a primeira coisa que acontece é o seguinte, ele vai receber um convite para ser o editor de uma revista feminina, mas era uma revista, assim, de moda. E quando a gente pensa em revista de moda daquela época, era aquilo mesmo, eram fotos, né, das modelos vestindo ali as roupas, era isso. E o que é que ele faz? Ele aceita esse convite e ele vai transformar essa revista. A primeira coisa que ele faz é pedir para as senhoras da sociedade, né, a mulherada que ele conhecia e tudo mais, as mulheres, como é que vamos dizer, proeminentes da sociedade londrina daquela época. Então, ele pede a essas mulheres que escrevam artigos para a revista. Então, esse modelo de revista feminina que a gente conhece hoje em dia, aliás, né, quem é que ainda compra a revista, não é mesmo? Mas, enfim, tudo isso partiu do Oscar Wilde. Então, ele foi o primeiro a dizer assim, não, vamos colocar matérias pertinentes nessas revistas, né? Vamos mostrar as opiniões das mulheres de hoje. Além da moda, óbvio, né? Tinha alguém ali escrevendo sobre moda também, mas você tinha mulheres discutindo o estado de coisas, outras apresentavam música, literatura. Então, assim, essa revista faz muito sucesso e tudo isso está acontecendo enquanto a esposa está lá cuidando do segundo filho, ele já perdeu o interesse pela família, nunca pelos filhos, dizem que ele era um pai realmente muito presente até esse momento da vida aqui, mas então, a partir daí ele vai se interessar por um rapaz de Cambridge, que era um gêniozinho, para quem ele foi praticamente ali um tutor, então ele vai se aproximando desse rapaz, e aí ele vai dizer uma frase que ficou muito famosa, né, que ele diz o seguinte, posso resistir a tudo, menos às tentações. Esse jovem, inclusive, vai se tornar um de seus grandes amigos, mas depois dele, outros rapazes virão. E diversas cartas que ele escrevia para esses rapazes ou sobre eles, né, contando para outros amigos e tudo mais, sobreviveram.
E esse livro aqui está repleto de excertos dessas cartas. Aí em 1890, só lembrando que ele vem a falecer 10 anos depois, mas então, em 1890 ele publica finalmente o retrato de Dorian Gray, primeiro em capítulos, em uma revista, e depois, um ano depois, ele publica esse livro, em formato de livro mesmo, Esse livro vai ser muito criticado, ele vai escrever capítulos que serão acrescentados à sua obra. Ele vai acrescentar também um prólogo em que ele vai rebater algumas das críticas pesadas que ele recebe, mas assim, este livro é muito criticado. Eu vou ler alguns trechinhos aqui para vocês da biografia sobre esse período, de publicação do Dorian Gray. Para Wilde, o esteticismo não era um credo, mas um problema. O exame de suas ramificações supriu-lhe o tema e mostrou-se sensível a ele com uma mistura de aceitação séria e irrisão. Wilde não aderiu a ele, mas por vezes simulou com prazer ter aderido. Havia muito rejeitara o lema da arte pela arte, mas percebeu que a história do homem e seu retrato continha grande parte dos ingredientes que queria explorar. Tornar-se uma obra de arte é a finalidade da vida. Dorian era um dos 2 retratos de um homem decadente que escreveria. O outro, o autorretrato, confesso, em De Profundis. Essa é uma carta que ele escreve já na prisão. Mas é isso, a ideia principal do retrato de Dorian Gray é exatamente isso aqui, tornar-se uma obra de arte é a finalidade da vida. Agora, o preço que o homem vai pagar para se tornar uma obra de arte é que é o interessante naquele livro. Continuando, Dorian Gray só nasceu após um longo período de incubação. A grande preocupação de Wilde eram as imagens. Sério, se você nunca leu esse livro, leia e preste atenção nas imagens que ele cria. Continuando, retratos, assim como espelhos, constituíam, portanto, motivos para a sua dialética. Os espelhos podem ser naturalistas, como em O Aniversário da Infanta, um conto dele, no qual o anão morre ao contemplar sua imagem, ou no livro favorito de Dorian, que ele lê ali durante o romance, em que um herói tem um ridículo medo de espelhos, superfícies de aço polido e águas paradas, pois revelarão o desvanecimento gradual da beleza. Essa preocupação com o tempo que passa, refletia a consciência que Wilde tinha de suas próprias mudanças. Agora que era resolutamente homossexual, perguntava-se se sempre o fora. Tá vendo? Dorian passa da inocência à culpa. Wilde não se sentia particularmente culpado, mas podia duvidar se alguma vez fora inocente. Teria sido sua vida amorosa juvenil apenas um simulacro? Aquele período em que ele foi o terror da mulherada? O retrato de Dorian Gray era a sua narrativa em prosa mais longa e deu-lhe muito trabalho. Receio que pareça bastante com minha vida, repleto de conversas e nenhuma ação. Realmente não tem lá muita ação no livro não, mas enfim. Não sei narrar ação. Minhas personagens sentam-se em cadeiras e tagarelam. E o livro é maravilhoso mesmo assim. Depois dessa data, a literatura vitoriana ganhava um novo aspecto. Só lembrando que a Rainha Vitória falece também um ano depois do Oscar Wilde, mas é isso. Além de tratar do esteticismo, Dorian Gray é também uma das primeiras tentativas de introduzir o homossexualismo no romance inglês. A apresentação convenientemente velada desse tema censurado deu ao livro notoriedade e originalidade. Como Wilde escrevera em A Alma do Homem sob o Socialismo, esse é um ensaio do Oscar Wilde, Ele tem diversos ensaios interessantes também. Ele diz o seguinte, qualquer tentativa de propagar o tema da arte é extremamente desagradável para o público. E, no entanto, a vitalidade e o progresso da arte dependem, em grande parte, da contínua ampliação do tema. A questão é que esse livro desagradou geral. Muitos críticos pegaram realmente muito pesado em suas críticas negativas a respeito desse livro, do retrato de Dorian Gray. Então foi um livro que, apesar de ser muito falado, era muito mal falado também. E assim, o autor do livro é aquele tipo de pessoa que vai dizer assim, isso não me incomoda, Publicidade negativa ainda é publicidade, esse tipo de coisa. Mas a questão é que a gente sabe que isso incomodava assim. Então até que ele pegou aquele livro, acrescentou mais 6 capítulos, agora já não me lembro, obedecendo, as críticas negativas. Então assim,
Qual foi a motivação pro irmão da Sybil Vane fazer aquilo que ele, né? Enfim, tô tentando não dar um spoiler aqui pra vocês, mas é um exemplo, né? Num dado momento do livro, o Dorian Gray vai se apaixonar por uma atriz de teatro. Essa moça tem um irmão, e aí esse irmão vai cometer um crime, né? Ou vai tentar cometer um crime ali até o fim do livro. Mas realmente, se você lê a primeira versão do Retrato de Dorian Gray, a gente não sabe exatamente qual é a motivação desse irmão. Então ele vai lá e acrescenta um capítulo somente sobre a família dessa mocinha ali. Então, você vê que essa coisa de ai, não estou ligando para o que estão falando de mim, é balela, mas enfim. Tanto é que é aquilo que eu falei pra vocês, ele acrescenta um prólogo em que ele vai dar uma bela de uma respondida aí a diversas dessas críticas. A edição final de Retrato de Dorian Gray tem 20 capítulos. E a questão é que esse livro, como eu disse pra vocês, desagradou geral. Não desagradou apenas os puritanos que não podiam ler sobre relacionamentos homossexuais. E isso está no subtexto do livro. É que o olhar de hoje em dia lê aquilo ali e sabe direitinho do que é que ele está falando. Mas os jovens ingênuos daquela época provavelmente leram aquele livro e acharam simplesmente uma história assustadora de um rapaz que não envelhecia enquanto o retrato dele envelhecia. Só que você tem ali, a cada capítulo, a cada parágrafo, eu diria, uma crítica bastante ácida à sociedade daquela época. E assim, ele não perdoa ninguém. Você tem crítica a absolutamente todas as castas, todas as áreas da sociedade. Você tem ali um tio ricaço de um dos personagens, que é o maior fofoqueiro do lugar. Mais pro final do livro você tem uma cena em que as pessoas vão se juntar numa casa de campo, vão caçar, vão matar uma pessoa e os dois velhinhos ricos, um vai virar pro outro e vai dizer assim, poxa, como é que esse cara tem a audácia de se posicionar na frente da nossa arma? Então assim, é ingenuidade nossa achar que o Retrato de Dorian Gray somente incomodou por conta do conteúdo homoerótico. Mas enfim, sobre isso o Richard Ellmann diz o seguinte, ó, a acusação de imoralidade replicou que Dorian Gray era demasiado moralista. Resumiu a mensagem, olha essa frase, todo excesso, assim como toda renúncia, acarreta punição. Continuando, isso é uma frase do próprio Wilde, ó. Minha história é um ensaio sobre a arte decorativa. Ela se insurge contra a áspera brutalidade do simples realismo. É venenosa, se assim quiser, mas não pode negar que também é perfeita. E a perfeição é a finalidade que nós artistas procuramos. Como tomaram a iniciativa de me atacar, tenho o direito de dizer a última palavra. Que a última palavra seja a carta que ora lhes envio, né? Enfim, essa frase faz parte dessa carta. E deixem meu livro, peço-lhes, para a imortalidade que ele merece. Sugiro fortemente que você leia, ou se você já leu esse livro, releia o prólogo. A resposta oficial que ele dá ali, né, a respeito das críticas que ele recebeu, é simplesmente sensacional. E bem, algum tempo depois da publicação do Retrato de Dorian Gray, ele já era um cara mais bem sucedido ainda, sempre convidado ali das festas da alta roda, enfim, ele já estava ali no auge de sua fama. E é nesse período da vida, né, de seu auge, que ele vai conhecer um rapaz chamado Alfred Douglas, aliás, Lord Alfred Douglas. Esse rapaz também era conhecido pelo seu apelido de família, né, que é Bosie. Mas então, o Bosie era como se fosse ali a encarnação de Dorian Gray, né, vou deixar uma fotinha dele aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Mas então, ele é a descrição de Dorian Gray esculpido em Carrara, né, ou cuspido escarrado, como a gente diz por aí. Mas, enfim, ele era grande fã de tudo que o Wilde fazia, ele dizia que já tinha lido 14 vezes o Retrato de Dorian Gray antes de tomar a iniciativa de começar com o Wilde, e aí aquilo. Ele já tinha seus 40 anos, achou aquele rapaz belíssimo, aquela coisa toda. Era um rapaz bastante inteligente, aspirante a poeta também, vindo de uma família super tradicional. Então, assim, ele tinha um requinte, ele tinha tudo o que Oscar Wilde gostava, tá certo? Foi paixão à primeira vista, e foi uma paixão arrebatadora. E aí a gente tem que lembrar que esse Bosie era um rapaz que tinha um negócio de um capeta dentro de si que de vez em quando saía e arrastava todo mundo com ele. Então, assim, ele era um cara dado a dar grandes escândalos em festas, cenas de ciúme, negócio horroroso, enfim. Sobre o relacionamento desses dois, eu sugiro fortemente um filme excelente do finalzinho dos anos 90, chamado Wild. Vocês estão vendo a capinha aqui do lado. Quem faz o papel do Oscar Wilde é o excelente Stephen Fry e o Bosie é vivido pelo Jude Law. Então, o foco desse filme é no relacionamento conturbado entre esses dois, mas é aquilo. Foi a grande paixão da vida de Oscar Wilde? Talvez sim, mas então, a questão é que esse rapaz era filho, né, dessa grande família, aí, não sei o que lá, tradicional e tudo mais, só que o pai dele, que era o Marquês de Queensberry,
era um notório maluco, era um rapaz conhecido por espancar a própria esposa. Ele fazia uns negócios assim absurdos, né, de seguir o Oscar Wilde e o filho pelas ruas, ameaçava pra caramba, né? Eles chegaram a comprar armas para se proteger desse pai. Mas a questão é que durante, né, os primeiros anos desse relacionamento, Wilde teve aquele boom de criatividade. Então, ele compôs diversas peças de sucesso, ele já estava ganhando muito dinheiro, aquela coisa toda, só que ele gastava muito com esse rapaz. Eles não mediam dinheiro, entendeu? Gastavam geral mesmo. Estavam sempre no vermelho, sempre pedindo empréstimos e tudo mais. Então eles viviam nababescamente. Só que nisso de gastar todo o seu dinheiro com esse rapaz, não sobrava nada para a família, certo? Então ele foi se afastando cada vez mais dessa família. E aí você tem alguns detalhes sórdidos, né, a respeito desse relacionamento, né? Você tem ali o detalhe de que eles gostavam muito de contratar garotos de programa e aparentemente eles não faziam nada para esconder seus hábitos. Mas o problema maior é que naquela época, fazia pouquíssimo tempo, surgiu uma lei que condenava as práticas homossexuais como crime. Era caso de prisão mesmo, e isso durou na Inglaterra até os anos 60, gente. Mas então, por conta disso, Oscar Wilde chega a dizer que a grande graça era o perigo de ser descoberto, entendeu? Mas além da questão da criminalidade, entre aspas, você tem também, talvez o maior problema de todos, que é o fato de que o pai do Bowlesy sabia tudo a respeito do relacionamento dos dois. E ele faz de tudo para interrompê-lo, a ponto do próprio Oscar Wilde processar o pai do Bowlesy. Só que aí, veja bem, durante o processo, Oscar Wilde, que muito se achava já naquela época, achava que podia tudo e tudo mais, se apresentava à corte de um jeito muito, sei lá, muito leve, muito debochado, né, achando que estava tudo no papo ali. Mas o que acontece? O pessoal que faz a defesa do pai do Bowlesy estava muito bem preparado. Eles tinham, inclusive, cartas que o Oscar Wilde tinha escrito para o filho. Essas cartas são lidas ali no tribunal, entendeu? Então, assim, ele não só perde, como ele vai ser processado pelo Estado. E ele vai preso, eu vou colocar aqui na tela, né, o motivo da prisão do Oscar Wilde, que é o gross indecency. Era essa gross indecency que condenava os homossexuais por sodomia. E olha só, quando surge o gross indecency, as pessoas eram presas em prisão perpétua mesmo. Mas o que acontece com Wilde é que ele vai passar 2 anos na prisão de Reading. E aí, veja bem, durante todo esse processo da prisão do Oscar Wilde, a fama dele caiu vertiginosamente. Ele passou de 100 a 0 num piscar de olhos. As pessoas influentes que o conheciam passaram a evitar, né, seu nome, seus amigos sumiram, o nome dele sumiu das peças de teatro dele, né, que ainda estavam sendo apresentadas em Londres. Os pertences do Oscar Wilde foram todos leiloados, né, por seus credores, né, aquelas pessoas que, né, para quem ele tinha pedido dinheiro emprestado para gastar com bolsa, aquela coisa toda, então. Só que antes da sentença, os amigos que ainda lhe restavam, junto à esposa e o próprio Bowlesy, tentaram convencê-lo a fugir dali. Eles tinham inclusive um planinho já todo preparado ali, um barquinho já tinha sido contratado e tudo mais, já estava tudo pronto para ele fugir. Mas ele não quis nem saber. Ele decidiu que a coisa certa a se fazer era ficar ali e suportar tudo. Ele não queria ser chamado de covarde, né? Já bastava ali todos os outros insultos que ele tinha recebido. Então é isso, ele vai para Reading, passa 2 anos em uma cela sem banheiro, sem material apropriado para escrever, sem livros, né? Ele passa muito tempo lendo apenas a Bíblia. A única carta longa que ele consegue escrever durante esses anos na prisão é uma carta que depois foi publicada e é conhecida como De Profundis. Essa é uma carta que ele escreveu para o Bowlesy, mas então, ele passa por todo tipo de privação dentro da cadeia, ele passa fome, ele adoece, não recebe tratamento, enfim, tá tudo isso ali naquela carta. Se vocês nunca leram De Profundis, sugiro fortemente. Mas então, 2 anos se passam, ele é libertado e aí ele passa a usar um pseudônimo. Quando ele sai da prisão, a esposa já tinha se mudado com os filhos, ele vai atrás dela, tenta ver as crianças, e aí a esposa faz o seguinte, ela faz o Oscar Wilde prometer que não vai nunca mais se encontrar com Bowlesy, e aí ela passa a dar uma mesada pro Wilde. Mas é aquilo, pouquíssimo tempo depois ele volta a se encontrar com Bowlesy, reatam de alguma forma ali aquele relacionamento capenga, ela corta as visitas, pouco tempo depois ela vem a falecer, e aí essas crianças somem. Seja lá quais parentes passaram a tomar conta dessas crianças, vão impedir terminantemente que ele se aproxime. Então é isso, ele passa a depender totalmente desse Bowlesy, esse relacionamento também não dura muito,
e ele se vê no fim da vida absolutamente sozinho. Ele vai para Paris, onde ele consegue escrever um poema longo chamado Balada do Cárcere de Reading. Ele inclusive assina esse poema com o número pelo qual ele era conhecido dentro da prisão. Ele passa seus últimos anos em privação, implorando dinheiro aos amigos, absolutamente desgostoso com a vida e adoecendo. Ele chega a ter um problema sério no ouvido e ele vai ser operado no mesmo quartinho em que ele morava. Gente, a descrição dos últimos dias do Oscar Wilde aqui nesse livro é um negócio assim para deixar qualquer um deprimido. Como eu disse pra vocês, a operação é horrorosa. Ele vai até dizer assim, olha, era um problema de saúde que poderia ter sido facilmente, né, tratado, mas não, inventam de fazer aquela operação horrorosa. E aí ele nunca vai se recuperar daquilo. Ele fica acamado o resto dos dias. Alguns amigos, né, voltam para visitá-lo, mas não tem jeito. Eu tinha até pensado em ler aqui pra vocês a descrição dos últimos momentos do Oscar Wilde, mas é tão pesado que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, mas se você não quiser saber, passe aí um pouquinho pra frente desse vídeo, tá certo? É dito o seguinte, olha só. Às 5:30 da manhã, para a consternação de Ross e Turner, né, alguns amigos que estavam lá, começou o estertor da morte, alto e forte como o girar de uma catraca. Durante a manhã, espuma e sangue saíram de sua boca. Às 13h50, Wilde morreu. No atestado de óbito consta que eram 2 horas de 30 de novembro. Mal havia soltado o último suspiro, o corpo explodiu. Os restos mortais eram estarrecedores. Dupoirier tratou do corpo, vestindo-o com uma camisola branca e cobrindo-o com um lençol branco. Dune colocou um rosário em sua mão e depositou palmas sobre o corpo. A pedido de Ross, Maurice Gilbert tirou uma fotografia com luz de magnésio. Então existe essa fotografia, se vocês tiverem curiosidade, joguem aí no Google e vejam a fotografia do caixão de Oscar Wilde. Era uma coisa comum no século XIX, essas fotografias das pessoas já mortas e preparadas. Gente, eu achei esse parágrafo tristíssimo. Depois disso a gente fica sabendo que ele foi enterrado numa cova comum, com os seguintes dizeres, olha só. Quando acabava de falar, ninguém replicava. Minhas palavras ficavam gotejando sobre eles. Esse é um trechinho da Bíblia de Jerusalém. E é isso, ele não fica por muito tempo nessa cova simples, nesse cemitério para indigentes, talvez, não sei, gente. Ele vai ser transferido, né, seus restos mortais serão transferidos para o Père Lachaise. Tem toda uma escultura ali naquele túmulo e tudo mais, é um túmulo bastante bonito, então é isso, você pode visitá-lo quando estiver em Paris, não é mesmo? E o autor da biografia encerra dessa forma, ó. Há algo de vulgar em todo êxito, disse Oscar Wilde. Os homens mais notáveis fracassam ou parecem fracassar. Sua obra, como ele pretendia, subsistiu. Herdamos sua luta para a realização de ficções supremas na arte, para associar arte com mudança social, para unir impulso individual e impulso social, para impedir que o excêntrico e o singular sejam saneados e padronizados, para substituir a moral da severidade pela da solidariedade. Ele pertence mais ao nosso mundo do que ao da Rainha Vitória. Hoje, protegido contra a ignomínia, seus melhores escritos confirmados pelo tempo, Wilde ainda se nos impõe personalidade superior, rindo e chorando, com parábolas e paradoxos, tão generoso, tão divertido e tão verdadeiro. O Christopher Hitchens vai dizer que as peças do Wilde, né, assistir a uma peça de Wilde, estar ali naquela plateia, era ter a impressão de que o que ele fazia ali no palco era levantar um grande espelho para que a sociedade, né, se assistisse ali. Então é isso, ele sempre tocava nessa questão da hipocrisia da sociedade de sua época. Gente, vale muito a pena conhecer a história do Oscar Wilde. Como eu disse para vocês, eu apenas pincelei aqui alguns detalhes que eu colhi dessa biografia imensa. Vale muito a pena, principalmente pelos trechos de cartas que vocês vão encontrar por aqui. E aquilo, né? Que final triste. Toda vez que eu leio sobre o final de Oscar Wilde e do Mozart, eu fico um pouco deprimida. Não sei vocês, mas enfim, como eu tinha dito para vocês, eu queria comentar também o livrinho aqui da Michelle Mendelssohn, Making of Oscar Wilde. Essa moça é americana e ela vai se debruçar sobre aquele período da vida de Oscar Wilde em que ele faz a turnê pela América. Então ela colhe todas as notícias daquela época que ela encontra, os cartazes que foram feitos, e ela vai estudar tudo isso.
O cartaz principal, que a deixa mais interessada em fazer esse trabalho, é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Em que você tem a representação do Oscar Wilde como um jovem negro, né? Como um afrodescendente. E aí você tem a frasezinha que aparece embaixo, né? Que é o seguinte, ó. What's the matter with the nigga? Why Oscar's gone wild? Então esse era um pôster do século XIX, desse período em que ele esteve, né, fazendo essa turnê pela América. Ela fica extremamente curiosa para entender isso aqui, por que isso foi feito. Então ela faz essa pesquisa. Como eu já tinha comentado com vocês, tem a ver com a questão de que os irlandeses na América sofriam muito preconceito. E como é que esse irlandês consegue fazer essa turnê tão bem sucedida por lá? Bem, aí você vai precisar ler esse livro. O que ela faz aqui, como eu já tinha comentado com vocês também, é dar um panorama da vida e da obra do Oscar Wilde, mas é bem rapidinho. O livro tem 260 páginas. O que ela coloca aqui sobre vida e obra, ela retirou daqui. Então ela vai contar com as próprias palavras. Para quem já leu esse livro e pega esse aqui na sequência, dá para anotar ali as anedotas que ela vai repetir. Mas como eu disse para vocês também, ela deixa claro aqui que ela considera a biografia do Ellman magnífica, não é mesmo? Enfim, é um estudo muito interessante, ela vai mostrando outros pôsteres da época também, vai analisando essa questão de como ele vai quebrando esse preconceito com os irlandeses por lá, é muito interessante. Mas é isso, então aqui você tem o foco principal em um momento da vida dele que ela vai considerar o turning point. É o grande momento de virada, ele vai crescer, ele vai aprender pra caramba com essas palestras que ele vai dando em diferentes lugares nos Estados Unidos. É uma turnê imensa que dura, sei lá, um ano, talvez até mais. E ela conta aqui também como é que ele consegue ir se mesclando ali com as pessoas que ele vai conhecendo ao longo dessa turnê. Não só pessoas da alta sociedade, como pessoas do povo também. Tem um momento aqui em que ele vai conhecer o pessoal de uma mina de carvão. Então, assim, é interessante pra caramba, mas eu recomendo, né, se você estiver realmente interessado na vida do Oscar Wilde, que você faça aí um combinadinho aqui com esses dois livros. E eu tenho aqui também para recomendar para vocês, se você acompanha o canal há bastante tempo, pode ser que você já tenha me visto falando sobre esse livro aqui também. Esse aqui é o Sempre Seu Oscar, uma biografia epistolar. Então o que você tem aqui é a coleção da maioria das cartas do Oscar Wilde, e nós temos aqui, inclusive, a De Profundis, que é uma carta que ele escreve de dentro da prisão para o Bosie em março de 1897, aliás, de janeiro a março. Então ele demorou para escrever essa carta. Essa carta pega praticamente o livro inteiro, aliás. E veja bem, aqui você tem a carta na íntegra. O De Profundis que vocês encontram lá no Projeto Gutenberg, por exemplo, é um excerto dessa carta. Eu não sei, por exemplo, se essa edição aqui, ó, de De Profundis da editora Tordesilhas traz a carta na íntegra, mas eu sei que vocês vão encontrá-la aqui, ó. E aqui você vai encontrar cartas que ele escreveu quando ele estava no auge, essa carta que ele escreve na prisão, cartas que ele vai escrever depois e assim, gente. Se acompanha aqui a decadência através dos olhos dele mesmo. Então, se você se interessa por Oscar Wilde, o combinatório aqui desses 3 livrinhos vai ser importante para você construir aí direitinho a imagem de Oscar Wilde na sua cabeça, tá certo? Ele é um autor incrível, né? Vocês precisam conhecer o Retrato de Dorian Gray. Eu ouso dizer que Oscar Wilde é o tipo de autor que você precisa ler no original em algum momento da vida. Ele tem um estilo de escrita, né? O jeito que ele vai formando as imagens que ele está criando. É tudo muito elegante e muito se perde com a tradução. Agora, se você não tem acesso à leitura de originais, aí não tem jeito. Leia traduzido, mesmo assim vai valer a pena. Mas ler Oscar Wilde no original merece o esforço aí de você aprender inglês direitinho, tá certo? Fica a dica e o incentivo aí para vocês, sim? Além das peças, eu recomendo fortemente que vocês conheçam também os contos do Oscar Wilde. Eu tenho aqui essa edição antiguinha. Eu não encontrei aqui na estante, mas eu tenho também, nessa mesma padronagem, uma coleção de contos de fada de Oscar Wilde. Sério, vocês precisam ler aquilo. Mas aqui, ó, nos contos, você vai encontrar, por exemplo, o Fantasma de Canterville. Todo anotado aqui, né? Sério, se você nunca leu o Fantasma de Canterville, se você quer conhecer Oscar Wilde, mas ainda não quer ler o Retrato de Dorian Gray, eu recomendo fortemente que você conheça este conto. Fantasma de Canterville é divertido pra caramba, você vai rir. Enfim, gente, tá aqui, ó, um dos meus autores favoritos da vida. Espero tê-los convencido a conhecer pelo menos alguma coisa deste homem maravilhoso, além de sua vida também. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.